Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado irmão valoroso em Cristo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro momento da nossa vida a gente parar para poder dedicar o nosso tempo para servir o Senhor e principalmente meditar na sua palavra. Essas meditações nos propiciam a oportunidade de buscar entender a vontade do Senhor e dessa forma buscar, ou seja, sacrificar, a gente se esforçar, manter ânimo, na busca de poder agradar o Senhor. Simples assim. Esse é o nosso objetivo, que deve ser nosso objetivo diário, porque dessa forma a gente vai conseguir espalhar amor, ser bom testemunho e cuidar do nosso próximo, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e também, por consequência disso, amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo bem? Então, a nossa meditação de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, a gente vai continuar nossas meditações em Samuel. E o versículo base que a gente vai ler é o seguinte, é o versículo 7, que diz assim, capítulo 15, versículo 7. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me pagar em Hebrom o meu voto, que votei ao Senhor. Aqui na Bíblia, Almeida Revista Corrigida, que eu estou usando, que normalmente eu utilizo, ela tem essa expressão 40 anos. Mas eu fui ver isso em outras Bíblias, eu tenho visto que a expressão que ele utiliza é 4 anos, como decorrido um tempo de 4 anos. Qual o cenário aqui? Nós temos um cenário que do devocional anterior, se você nos acompanhou, se não acompanhou, está aí na nossa playlist. Fique à vontade, para que, se tiver interesse, você possa desfrutar, porque tudo é uma sequência, às vezes, de atos para que a gente possa entender, porque Samuel, ela não é pregação especificamente, ela é uma história que está sendo narrada, uma história que está sendo narrada, e dessa história a gente está pegando pontos específicos para tentar tirar lições, para que a gente também aplique na nossa vida prática aquilo que for possível. Lembrando que nós somos moldados, nós somos guiados, nós somos direcionados, e nós devemos trazer a nossa vida para aquilo que é estabelecido hoje diretamente no Novo Testamento. Não que o Velho Testamento, que nós estamos vendo, não tenha força, não. Ele traz grandes princípios e ele, vamos dizer assim, ele normalmente é confirmado ou trabalhado de uma forma um pouquinho mais aperfeiçoada por Cristo, por seus apóstolos, lá no Novo Testamento. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de interpretar as coisas, de mostrar o nosso processo de consciência cristã, ele é moldado diretamente naquilo que está escrito lá no Novo Testamento, não é nem nos Evangelhos. Os Evangelhos também trazem uma narrativa também dos princípios, da vida de Cristo, traz também princípios fortíssimos que vai pautar e nortear a igreja, a formação da igreja a partir ali de Atos, tá bom? Mas o Evangelho também, ele é muito, vamos dizer assim, carregado do simbolismo, muito carregado do contexto e do conceito do que o judaísmo trazia. Então, vamos dizer assim, o Evangelho é uma preparação para que a gente possa efetivamente viver as doutrinas de como vivermos como igreja, diferente. O Evangelho, ele vai nos preparar de adquirir uma consciência cristã, como viver moldados por aquilo que Cristo nos estabelece. E a igreja, e essa nossa vida de igreja, vida de comunhão, vida em comunidade, coletividade, ela é pautada muito dentro do que traz ali os livros de Gálatas, Efésios, Coríntios, esses livros aí, então, Colossenses, Tessalonicenses, então, os apóstolos trazem, tudo bem? Feitas essas considerações iniciais, nós temos então um cenário em que o personagem Absalão havia matado seu irmão
Aminon, porque Aminon havia estuprado a sua irmã Tamar. Tamar e Absalão eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Aminon, filho somente de Davi. O cenário é esse. A partir do momento que ele matou, ele foge, passou 3 anos ou 5 anos, 3 anos ali numa cidade de Jessu, que é a cidade do seu avô, né, por parte de pai, por parte de mãe. E depois o nobre Joabe, né, vamos dizer assim, fiel companheiro de guerra de Davi e general ali do seu exército, capitão do seu exército, ou um oficial do seu exército importante, por tanta convivência e experiência com Davi, percebe no coração de Davi sempre a tristeza e a saudade de Absalão. E ele arquiteta um plano para trazer de volta Absalão. E assim o faz. Davi viu que foi, vamos dizer assim, que foi conduzido, ou seja, que foi manipulado por uma mulher muito sábia que aparece na história, e ele se torna refém da resposta do interesse dele em salvar o filho dela, né, que poderia ser morto pelos seus parentes, porque justamente tinha também cometido um assassinato na história do seu irmão, e Davi resolve protegê-lo. E dessa proteção, ela, vamos dizer assim, meio que exige da mesma forma, ou seja, coloca para ele como se ele tivesse, se ele faz por um estranho, maior ainda seria a sua obrigação de fazer para o seu filho Absalão. Ele traz Absalão, dá ordem para que Joabe traga de volta Absalão. Absalão fica uns 2 anos distantes da casa do seu rei, da casa dos seus familiares, fica distante, mas nesse ponto, e depois eles são, vamos dizer assim, ele consegue chamar a atenção de Joabe, depois que ele toca Joabe, ignora ele por alguns chamados que ele fez Joabe, ele é ignorado por Joabe, ele toca fogo nos campos de Joabe, traz a sua atenção e no final ele se apresenta ao rei. E no rei ali, em tese, ele tem um cenário ali fazendo paz, ele se prostrando, colocando seu rosto terra, se prostrando, se inclinando diante do rei, e o rei o abraçando e beijando como filho. Parece tudo em paz, mas não está em paz. Porque aqui o cenário, na verdade, durante todo esse tempo que vai se passando, Absalão está planejando, ele está arquitetando. Ele começa, por exemplo, primeiro que ele começa a criar homens de guerra ali, com cavaleiros, né? Com cavalos, para que possa, por exemplo, à sua frente anunciando o seu poder. Ele diariamente se coloca na entrada da cidade, que a entrada da cidade é um centro em que as pessoas normalmente, vamos dizer assim, se aproximavam para buscar do rei, buscar solução às suas questões, às suas dificuldades, né? Às suas necessidades. E ele se aproveita da imagem, como a Bíblia diz, que ele era um homem muito lindo, vamos dizer assim. Ele era um homem lindo, um homem perfeito, nele não havia defeito, né? Ele não havia defeito nele, então ele era o que dizia lá no versículo 25, que lá em Israel não havia ninguém tão aprazível feito Absalão, ou seja, ele era extremamente agradável. Então a partir do momento que as pessoas olhavam para ele já ficava favorável, porque a beleza fascina o ser humano, e no final, e mesmo assim ele acolhe as pessoas, ele abraça, as pessoas não precisam necessariamente se prostrar a ele abraçava, ele acolhia como alguém que ele amasse. Tudo isso fazendo parte de um plano que arquitetava, e com isso ele jogava no coração daquelas pessoas que o rei não tinha tempo, o rei não tinha representantes para ouvir as demandas, para ouvir as dificuldades do povo, mas se ele fosse um juiz, isso ele faria com muito cuidado, ele cuidaria de cada um. E isso vai crescendo, então o povo vai se admirando cada hora mais. E por final de tudo isso, ele arquiteta um plano aqui, no nosso versículo de trabalho, em que ele disse que quer voltar à cidade de Hebrom. Por que ele quer ir à cidade de Hebrom? Para dizer que quer servir ao Senhor. Primeiro, ele usa o nome do Senhor indevidamente, para poder arquitetar o seu plano de tomar o reino de Davi. E ele vai para a cidade de Hebrom, porque quando você vai lá no capítulo 2 de 2 Samuel, lá no capítulo 2, tem uma parte assim: disse Davi, para onde subirei? Aí disse Deus, para Hebrom. Ou seja, o reinado de Davi, basicamente, depois da morte de Saul,
ele começa na cidade de Hebron, sendo que Isbosete vai ficar lá na cidade de Jerusalém, né? Vai ficar na cidade de Jerusalém, governando de lá. Ou seja, então ali começa a estabelecer o reinado de Davi. E no plano de Absalão assim ele faz. Então ele arquiteta, diz que vai fazer um voto para servir ao Senhor. Com isso ele leva 200 homens, ou seja, dando um aspecto que, vamos dizer assim, o exército está do lado dele. Ele vai oferecer os sacrifícios, só que esses homens não estão cientes das suas reais intenções. Isso mostra o quanto nós somos manipulados, que as pessoas, às vezes, ao nosso redor, elas manipulam e a gente, de bom coração, de bom grado, com a perfeição da nossa consciência, a gente as acompanha, porque nós não temos clareza. E lá chegando, ele oferece sacrifício e ele arrasta Aitofel para dar uma confirmação sacerdotal, porque Aitofel também é conselheiro de Davi, é um homem de confiança de Davi, mas Aitofel também carrega certamente em seu coração uma mágoa quando Davi, porque ele é pai ou é avô de Batseba, ele é da família de Batseba, e quando Batseba, vamos dizer assim, é envolvida na trama de Davi, né, na desonra de Batseba e na morte do seu marido, mesmo Aitofel, vamos dizer assim, fazendo parte do conselho, de alguma forma ele facilmente ele é enredado ele é envolvido nesse enredo de Absalão. E agora, então, Absalão tem homens, Absalão tem um exército do lado dele, Absalão tem a própria, vamos dizer assim, permissão do rei para dizer que está cumprindo a missão para poder validar. Absalão vai para a cidade que inicia o reinado do Senhor. Absalão agora tem vamos dizer assim, a confirmação sacerdotal, ou seja, Absalão tem todo o cenário, e no final ele toca as trombetas, já havia mandado mensageiro para todo o povo, para quando lá que ele ouvisse a trombeta, dissesse assim, Saul é ungido rei, é o rei. E a partir daí, isso tudo se torna vamos dizer assim, um grande tropeço na vida de Davi, porque Davi é obrigado a deixar sua cidade, recolhe tudo dele, e várias da cidade acabam, vamos dizer assim, apoiando Absalão. Mas nesse processo a gente observa sobre a necessidade de quem você é e como você é, porque nesse processo algumas pessoas começam a se levantar, por exemplo, a estar do lado de Davi, mostrando que Davi não está sozinho, ou seja, o Senhor vai começar a trabalhar com essas pessoas começam a se colocar, vamos dizer assim, à disposição. Um é o Itaí comandando os homens que já vinham desde daqueles homens que vinham, que seriam ali os 300 ali de Davi, né? 300 que virou 400, depois 600, tá ali, ele se manifesta. Depois tem os dois sacerdotes Abiatar e como é o nome do outro, meu pai? Zadok, Abiatar e Zadok, os seus filhos Aimás e os seus filhos Aimar e Jonatas, né? Jonas também. E no final aparece um outro personagem, que é o personagem Hussai. Então esses personagens, Davi, vamos dizer assim, estabelece eles mesmo correndo risco. Eles, vamos dizer assim, se posicionam Davi. O povo chora, o povo lamenta, porque Davi vê que sua própria casa se levanta. E a gente tem que ter sempre na mente. A palavra de Deus diz que ele suscitaria inimigos, suscitaria contendas dentro da sua própria casa. E isso está se fazendo como resultado daquela ação perversa de Davi contra a vida de Batseba, contra a vida de Urias, contra o próprio Deus. Como o próprio Davi falou que pequei contra o Senhor. E vai indo. Então a gente vê, irmãos, que a nossa caminhada, ela por vezes, ela vai estar cheia de vamos dizer assim, de situações muito complicadas. E essas situações, dependendo do que foi feito, como foi feito, da nossa vida de devoção, de como direcionamos nossa casa para o Senhor e como os nossos próprios filhos também recebem isso, como o coração deles são preparados e como
o Senhor entra no coração deles, possam ou não entra, principalmente não é o caso, a gente vê que servir ao Senhor tem lá seus desafios, ainda mais no caso, quando a gente está recebendo do Senhor as consequências de atos e decisões pela nossa desobediência e pela nossa desonra, como foi o caso feito por Davi. As lutas são grandes, os desafios são imensos, mas Davi, o mais interessante de tudo aqui é que Davi, no meio de todo esse vendaval, sendo expulso, fugindo, deixando sua casa para trás, deixou 10 mulheres, 10 concubinas, que vai ter uma consequência ainda. As coisas estão só começando. Mas Davi, no meio de tudo isso, o que Davi faz? O que Davi faz no meio de tudo isso, no meio de todo esse sofrimento? Então Davi, no meio de todo esse desafio, de todo esse sofrimento, diante dessa sensação desagradável, mas parte do povo, parte dos servos estando com ele, Davi se direciona ao Monte das Oliveiras, né? Ir lá para poder oferecer sua gratidão a Deus e buscar o seu refúgio. E Davi também, no meio desses homens, Abiatar, Zadok, Aimás, Jonas e Uzai, ele vai estabelecer, vai usar esses homens dentro da própria Jerusalém para poder, vamos dizer assim, ele saber de tudo que está acontecendo, para as ações depois que são direcionadas pelo Senhor, ele possa tomar as decisões mais acertadas. Então, no final de tudo isso, meu irmão, quando coisas muito semelhantes estiverem acontecendo na sua vida, de dificuldade e sofrimento realmente verdadeiro, não desanima não. Faça que nem Davi, vai lá para o Monte das Oliveiras, vá para o cume, vá para onde a gente representa ali a presença do Senhor, né? Busca o Senhor verdadeiramente, busca o direcionamento, busca ouvi-lo e começa a fazer tudo o que ele te disser para que as coisas possam ter uma solução dentro daquilo que realmente é o plano de Deus, tá certo? Fica na graça de Deus Pai, Deus te abençoe e que Ele possa, Deus, te cuidar.